profundidade da teologia, porque percebemos que não é pelo ensino, é pela confissão, pela dedicação e pela praticidade da palavra de Deus é que as pessoas mudam. Então a gente entendeu que nós deveríamos expor a palavra de Deus de uma forma diferente, não mais daquela forma de pregação. Foi difícil para mim, né? A gente aprendeu a pregar, pregava, saía assim, e pouca coisa acontecia. Então nós começamos a expor a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma clara. Então, embora eu queira aqui hoje, peço a ajuda do Espírito Santo para trazer uma palavra assim, um pouco mais de profundidade teológica, mesmo escatológica, que é o ensino das últimas coisas, mas com uma forma simples que até uma criança possa entender. E eu quero falar sobre isso, uma vida de sucesso. Deus, quando Ele criou o homem, Ele procurou fazer tudo do melhor. Então nós lemos e vivemos nessa crença de que o homem não é fruto da evolução, como eu falei hoje de manhã aqui, né? Que a geologia ensina que tudo saiu assim da terra através das células multicelulares, as coisas não. Nós entendemos que por trás disso tudo Deus derramou vida lá e pelo poder da palavra de Deus tudo foi se formando. Então Deus, Ele criou a terra, Ele fez todas as coisas ali. E a última coisa que Ele criou foi o homem, a sua imagem e semelhança. Perceba que Deus, Ele não cria a doença. Deus, Ele não criou a morte. Deus, Ele não criou as coisas ruins que nós vemos hoje. Isso foi fruto da desobediência do homem. Deus, Ele cria o homem e Ele dá autoridade para o homem. E fica muito claro que Ele quer que o homem tenha comunhão com Ele. Por isso Deus, Ele passava no Éden e ia falar com o homem todos os dias, né? Deus descia e falava com o homem para que o homem tivesse comunhão com Deus todos os dias. E assim se foi. Só que Deus, Ele fez uma coisa. Ele colocou uma árvore lá. E muita gente não entende o porquê. E Ele deu uma ordem sobre essa árvore. Ele disse, olha, vocês podem usufruir de tudo aqui. Um lugar maravilhoso, um lugar chamado Éden, um lugar de paz, um lugar de coisas boas. Vocês podem comer de todas as frutas. Só não pega aquela árvore que está no meio do jardim lá, tá? Porque senão, o dia que vocês pegarem lá, vocês vão morrer. Deus estava falando sobre morte espiritual. Agora, por que Deus coloca isso lá? Algumas pessoas não entendem e falam que Deus colocou para provar o homem. Deus não precisava provar ninguém. Deus colocou a árvore lá para dar opção de escolha para o homem. Porque se não tivesse essa árvore, Deus estaria sendo um ditador. Deus não estaria dando opção para a pessoa escolher. Deus não estaria dando uma outra via para Adão e Eva escolher. Ele não tem opção aqui, é só isso que tem. Eu tenho que ir por aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Então Deus, quando Ele coloca ali uma árvore, Ele fala, não mexe lá. Ele está dando opção para o homem ser o que ele quer ser. Ele está dando opção para o homem fazer as escolhas dele. Olha que Deus maravilhoso. Porque Deus não quer controlar ninguém. Ele quer que o povo dele entenda que Ele é Deus e que nós não podemos viver sem Ele. Ele quer que as pessoas entendam que elas podem escolher. Que embora Ele seja o Criador, Ele dá a opção da pessoa escolher. Se quer procurar entidades, se quer procurar espírito, se quer servir pirâmide, se quer seguir a religião que você quer, mas Ele deixa muito bem claro que só existe um Deus, Ele. O Deus de Israel, o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Jeremias, de José, o Deus nosso. Deixa claro, mas Ele respeita a escolha de cada um. Deus não quis controlar. E Deus, Ele estipula essa fórmula. Mas o homem, coraçãozinho que é, vai lá e, né, ou a mulher, né, a culpa foi dos dois, né? A mulher foi, mas lá em Romanos você vai ver que Deus chama a atenção do homem. E vai lá e desobedece. Dizem alguns teólogos que Satanás morava naquela árvore. Dizem alguns teólogos que aquela serpente, ela já estava naquela árvore, era o lugar de Satanás. Ela já vivia por ali. Por isso que Deus falou, não chega lá não. Não vai lá não. Pega de tudo aqui, mas não vai lá. E quando vai lá, se encontra. E aí acontece todas as coisas ruins
que tem no mundo. A Bíblia fala que nem espinho tinha. A Bíblia fala que as vegetações que tinham até ali era só coisa boa, era ervas, frutas, coisas para se comer, flores que perfumavam o ar, flores que embelezavam a natureza, era só coisa boa. Depois entrou praga, depois entrou cardos, depois entrou coisas ruins, espinhos para o meio, além das doenças, das mortes e até a morte eterna. Então, naquele momento em que o homem desobedece a Deus, tudo fica ruim. Mas Deus nunca é pego de surpresa, né? Deus já tinha um plano. E naquele momento Deus vem, disciplina todo mundo, disciplina a mulher, disciplina o homem, disciplina a serpente ali. E Deus faz uma promessa. E Deus fala assim: da mesma semente da mulher aqui, ó, que você enganou, Satanás, sairá uma semente da mulher que te esmagará a cabeça. Então Deus, ele faz uma promessa, ou seja, ele lança uma profecia lá, que as coisas não iam ficar daquele jeito, que Deus ia dar um jeito de restaurar o homem, que Deus ia dar um jeito de redimir, de resgatar o homem. A Bíblia, de lá para cá, até Malaquias, que termina o Velho Testamento, é só uma promessa disso. Todos os livros da Bíblia do Velho Testamento apontam para um Salvador. Todas as histórias, os grandes milagres apontam para Cristo, apontam para o Messias, aquele que os judeus esperavam de uma forma diferente, que não entenderam quando ele veio. Então, Satanás sabia que Deus deu a palavra, ele ia cumprir. Então, cada homem que era usado por Deus, Satanás foi lá e conseguiu derrubar ele. Como conseguiu fazer Abraão pecar, como conseguiu fazer Davi pecar, como conseguiu fazer Moisés pecar. Então ele foi derrubando esses homens. E aí, de repente, com o passar do tempo, porque todo mundo que sequer era levantado, Satanás, deve ser esse o Messias, né? Então vamos matar, vamos colocar ali uma armadilha para que ele peque, e aí acabou. Mas de repente, após os anos de silêncio, começa um Novo Testamento e nasce de uma forma simples. Alguém nasce cumprindo todas as profecias ali, nascendo em Belém, na manjedoura, de uma forma assim sutil, de uma forma simples assim. Alguém que fica ali assim, debaixo do pano até os 30 anos, e quando ele batiza Jesus, começa o ministério dele. E Jesus, ele vai cumprir todas as profecias. Jesus, ele vai fazer milagres que até então nunca o homem tinha visto. E ele começa a chamar a atenção do diabo. E ele começa a chamar a atenção das trevas. Que começa a usar tudo que tinha direito. Que começa a usar os religiosos. Que começa a usar o Império Romano. Que começa a usar testemunhas falsas para acusar ele. Porque o diabo tinha que parar. Porque aquele poderia ser. Está parecendo que esse é o Messias. E ele falando e ele dizendo que era aquilo. E de repente, parece que mais uma vez as trevas venceram. Aquele homem está crucificado lá. Só que o próprio Jesus tinha dito: ninguém me mata, eu entrego a minha vida e depois eu pego de volta a minha vida. Ninguém vai me matar. E Jesus todas as vezes falando para os discípulos: eu vou entrar em Jerusalém e serei entregue na mão dos malfeitores. Eles vão me matar, mas eu vou voltar, eu ressuscitarei. Então está lá, sexta-feira tenebrosa, aquele homem está morto, os discípulos correm, se escondem, parece que deu errado de novo, parece que tudo acabou, poxa vida, que os pescadores há 3 anos largaram mão do ofício, largaram mão da família, tudo das coisas do dia a dia, para colocar tudo na mão desse Jesus, desse que confirmou. Eu vi ele andando sobre as águas, eu vi ele ressuscitar um morto, parece que tudo acabou. Mas Jesus, nos 3 dias em que ele ficou morto, carnalmente falando, ele desceu às regiões mais baixas da terra. A palavra de Deus diz que naquele dia em que Jesus estava crucificado, meio-dia escureceu tudo, ficou escuro até 3 horas da tarde, um eclipse. E nós sabemos que espiritualmente todos os demônios do mundo foram ali, né? Escureceu aquilo. Os demônios, as potestades, os principados estavam todos ali. E aí eles descem para o inferno e lá eles estão comemorando
matamos aquele que poderia ser o Filho de Deus, aquele que seria o Messias. Nós somos imbatíveis, né? O partido das trevas é assim, nós vamos conseguir, nós vamos fazer, igual Golias, né? Fala, mas Deus, quando entra em cena, usa algo insignificante, mostra quem é que manda. Então eles estavam lá, e de repente a porta do inferno se abre, e de repente, pá, e entra aquela luz. Imagina aquela luz, que a palavra de Deus diz que Paulo viu essa luz, que era mais forte do que o sol do meio-dia. Você já pensou? Você consegue olhar meio-dia para o sol? E a Bíblia diz que é mais forte do que aquele sol. Então aquela luz entra lá, e Jesus entra, é demônio correndo para todo lado. E ele fala assim: Satanás, me entregue a chave da morte, do inferno, porque eu venci a morte. E aí Satanás dá um grito e fala: não pode, por que você está aqui? Ele falou: se eu te matei. E Jesus fala: sim, você matou alguém, mas você matou alguém sem pecado. Porque o que mata é o pecado. O salário do pecado é a morte. Sim, você me matou, mas eu venci a morte, porque eu morri sem pecado. Me dá a chave. E aí Jesus, ele pega a chave do inferno e da morte e fala: baixa a cabeça aí, Satanás, e esmaga a cabeça da serpente. Passando dali, Jesus, ele vai aos espíritos em prisões. A Bíblia fala, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisões. O que ele está fazendo? Quem são esses espíritos em prisões? São as pessoas que no Velho Testamento morreram confiando em Deus. Não tinha Jesus. Eles fizeram a obra de Deus. Eles confiaram em Deus. Eles serviram a Deus. Eles morreram na esperança de que alguém um dia viria para restaurar as coisas. Então eles estão no inferno, mas não estavam sendo atormentados. Até ali o inferno tinha uma configuração. Após a crucificação de Jesus, o inferno tem outra configuração. Porque até ali, Satanás detinha o poder da morte do inferno. Então todas as almas que morriam desciam em espírito ao inferno. Os que morriam salvos ficavam no lugar sem serem atormentados. E os que morressem não confiando em Deus, não é aquela bobagem que a gente ouve, negócio de igreja, não quero saber, morreu, aí já estavam atormentados lá. Então Jesus, ele chega e passa pregando aos espíritos em prisão. Daí ele vem lá e chama Davi, chama Jeremias, chama Moisés, chama os profetas e prega para eles: eu sou aquele, eu já vim, o meu tempo chegou, pode vir que vocês são meus agora. E aí ele leva cativo o cativeiro. É isso que a palavra de Deus diz. Ele leva cativo o cativeiro, mas antes dele ir para o céu, ele dá uma parada na terra. E aí ele chama os discípulos e os apóstolos que ele comissionou. E ele fala assim: vem cá agora, eu já estou indo para a glória. O que vocês têm que fazer é isso. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Olha aí as minhas marcas aí. Tomé, põe a mão aqui, é de verdade, viu? O que eu preguei para vocês aconteceu. Eu venci a morte. É isso que vai acontecer com aquele que crê em mim. Então vocês vão agora em todas as nações. Prega lá no Brasil, prega lá em Caraguatatuba, prega nos 4 cantos da cidade, nos 4 cantos da terra. Prega o meu evangelho em todas as nações. Batiza eles como foram batizados essas pessoas aqui. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos e eu estarei convosco até o final dos tempos. Glória a Deus. Essa é a ordem. Essa é a ordem de Jesus. Ele passou ali, ele confirmou. Aqueles caras viram. Aqueles caras que andaram com ele viram: mas Senhor, tinha uns meio ruinzinhos lá, né? Um Tomé, eu não acredito, não. Põe a mão aqui, rapaz, dá um favo de mel aí, dá um trem aí para eu comer aí, rapaz. É assim, não é fantasma não, é restauração do corpo. A minha obra é real, ele diz, mas vocês têm que continuar. Então Deus, ele coloca na mão da igreja. Ele coloca a salvação na minha e na tua mão. Aí ele sobe ao céu. E ele leva o sangue que ele verteu no Calvário. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, ele apresenta o sangue ao Pai. Ele fala: aqui está, Senhor, o sangue está vivo no altar. Com esse sangue eu comprei gente de todas as raças, tribos e nações. Está aqui, ó. Aí ele assenta à direita de Deus e descansa agora como sumo sacerdote eterno. Mas ele cumpre mais uma promessa aqui.
Após ele fazer isso, ele fala assim: Pai, agora eu preciso enviar o Consolador. Eles estão esperando, eles estão orando, e eu dei uma ordem para eles, mas sem o meu Espírito Santo eles não conseguem fazer. Então agora ele envia o Espírito Santo, ele leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, e ele libera 50 dias depois da Páscoa, no Pentecoste, o Espírito Santo é derramado no meio do povo de Deus, e até hoje nós estamos dando glória a Deus, porque aqueles 11, que depois foi concluído mais 12, pregaram a palavra de Deus, e é por isso que nós vamos ganhar essa cidade em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo de uma ordem de Deus, cheios do Espírito Santo. Isso foi uma parte. Jesus cumpriu o que ele falou. E aí a igreja começa a crescer. Aqui é inaugurada uma nova era. A igreja não existia. A forma de culto foi mudada. Até ali, o jeito de se achegar a Deus era através de holocausto, de sacrifício, de incenso. Por isso que o diabo quer copiar no centro de macumba, matar animais. Isso aí já acabou. Agora, para se achegar a Deus, é um caminho só, é Jesus. É o caminho, a verdade, é a vida, é o novo caminho. A palavra de Deus diz que com o sacrifício de Jesus, todos os outros sacrifícios de todas as religiões não valem nada. É só esse. A Bíblia até aqui ela foi um ensino, uma sombra de coisas que haveriam acontecer. Então quando o judeu ele ensina o mundo inteiro a forma de conquistar a redenção dos pecados, eles matavam o animal e aquele sangue eles diziam que cobria o pecado deles. Era uma referência do que Jesus Cristo ia fazer. Por isso que quando ele vai descendo o morro e entrando no Rio Jordão, João Batista levanta os olhos e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo com água, mas ele vem e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então tudo está cumprido. E aconteceu. E aqueles 11, aqueles 12 depois, porque um tinha traído Jesus, se matou, e foi composto a posição dele, eles começaram a pregar esse evangelho, e a igreja foi enraizando, a igreja foi crescendo. Só que Jesus ele fez uma outra promessa. Ele falou: vai pregando aí, porque a minha obra ainda não terminou. Vai pregando, vai ganhando almas, vai ser difícil, mas não se preocupe, eu vou estar com vocês. Quando vocês forem colocados diante dos governadores e reis, não vos preocupeis com o que deveis falar, porque nessa hora o meu Espírito vai pôr na boca de vocês a palavra certa para dizer. E vai falando, vai fazendo, porque eu ainda vou voltar. Essa é a promessa. Quando Jesus morre, ele confirma o segundo período da profecia do profeta Daniel. O que está acontecendo, Deus já tinha revelado para o povo dele, através de uma visão que ele deu ao profeta Daniel, que Deus falou, que mostrou, vai ter um tempo do fim, vai acabar. E a contagem é essa. Deus deu uma visão para ele em 70 semanas, dividida em 3 períodos. E o primeiro período seria da libertação de Israel na Babilônia, quando eles começassem a reconstruir o templo e as muralhas, que deveria ir até o fim dessa construção, o primeiro período. O segundo período começava imediatamente, com o final da construção do templo até a crucificação. Segundo período, só faltou uma semana, que deveria ser da crucificação de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Opa, então pera lá, onde nós paramos? Paramos na crucificação. E da crucificação até aqui, nós vivemos aquilo que a Bíblia chama de período da graça. Porque isso é o momento mais fácil de servir a Deus. Nós moramos num país laico, num país que você pode ter a religião que quiser, que você pode ter acesso a Deus hoje mesmo, que você pode servir a Jesus e colocar o teu nome no livro da vida hoje mesmo, não tem impedimento nenhum. Então começa esse tempo aqui, porque vem um último tempo que vai fechar todas as coisas. Então nós estamos já há 2000 anos, 2000 e poucos anos, esperando a confirmação dessa profecia, que vai acabar. Porque Deus falou de uma forma mais clara para Daniel, mas falou em outros lugares, que assim como a vida começou, ela vai acabar. Que assim como tudo tem um começo, meio e fim, a vida vai ter.
a terra vai ter, nós teremos. Então, tudo parou aqui. O período em que Deus cumpre uma outra profecia, que ele seria adorado por lábios estranhos, porque até então ele era o Deus dos judeus. Os judeus falharam em comunicar Deus para todo mundo, por isso que a igreja hoje não pode cair no mesmo erro, no mesmo engano. E Deus falava assim para os judeus: olha, eu ainda serei adorado por pessoas de lábios estranhos, eu serei buscado por aqueles que hoje viram as costas para mim. Então daí para lá, o evangelho se espalha em todo o mundo. Deus coloca o judeu de lado, e agora o Filho real de Deus, a ferramenta principal do céu na terra é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, você que está aí, eu que estou aqui, nós somos aquilo que Deus tem de melhor para operar na terra. Então aí a salvação vem por conta disso. Já não tem mais necessidade de derramar sangue de animal. Já não tem mais necessidade de alguém arrastar uma cruz. Já não tem mais necessidade de alguém se pendurar em ganchos através do sacrifício humano. Isso não leva a nada. A bondade do homem não leva a nada. Deus clareou, Deus facilitou, de uma forma que, se alguém ouvir a palavra, crer no coração e declarar publicamente, ele já escreveu: essa pessoa será salva. Deus deixou tudo isso. É esse ponto que nós vivemos. Essa é a era que nós vivemos e que nós estamos esperando o quê? A volta de Jesus agora. Vai acontecer a qualquer momento. A palavra de Deus diz que ninguém sabe a hora, mas vai ser num abrir e piscar de olho. De repente esse Jesus, que já veio, que já cumpriu o Velho Testamento, que já viveu, que cumpriu aquilo que prometeu, que está faltando só uma profecia bíblica: a segunda volta de Jesus. Que a hora que parece que está tudo bem, um anjo vai tocar a 7ª trombeta e ele voltará. E nós sabemos quando ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Mas a Bíblia diz que quando for completado o número de não-judeus salvos, Jesus vai voltar. Ele está dizendo assim: quando a minha igreja trabalhar e começar a ganhar as almas, que eu já tenho um número exato aqui de salvos, Jesus volta agora. Por isso que é um problema a igreja ficar assistindo. Por isso que eu sei hoje que as igrejas que só pregam para crentes que já são salvos, que eles ficam o ano inteiro ouvindo palavra e não traz uma alma para Deus. E não consegue se esclarecer para o amigo que trabalha 10 anos com ele, e aquela pessoa está morrendo sem salvação, e o crente não consegue. Então a igreja, ela tem um papel fundamental nisso agora. Deus pôs na nossa mão. Por isso que esses jovens estão aqui, estão felizes, estão ganhando a família, estão ganhando os amigos, eles estão pregando na escola, eles estão fazendo cumprir o ID de Jesus. Pouco importa se você gosta ou não, a direção é essa. Dá trabalho, mas não existe outra forma. As pessoas não vão vir. Nós temos que ir até ela. Por isso que tem célulão, por isso que os jovens estão indo lá. Por isso que nessa semana nós abrimos mais de 106 portas de casa chamadas celas, com alguém pregando a palavra lá. Nós estamos abertos para cumprir a grande comissão. E por isso que todos os meses tem gente se batizando, porque a qualquer momento esse Jesus vem e vai cumprir o que ele prometeu. E aí vai acontecer o seguinte: ele vai voltar, mas ele não vai vir. Ele vai parar nas nuvens. Isso aqui é muito bom sem você ouvir. E a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Porque a pessoa que morre em Cristo, ela dorme. Os mortos despertarão e subirão a encontrar com o Senhor nos ares. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Olha isso, que espetáculo. É nessa fé que nós vivemos. Aqui dá início ao último período da visão do profeta Daniel. Aqui vai encerrar todas as coisas. Um período de 7 anos. Quando Jesus arrebata a igreja, começa a contagem final de só mais 7 anos. A igreja,
A pessoa que está salva, a pessoa que é crente de verdade, falando de crente de verdade, que tem um nome no livro da vida, que está praticando, que não está ouvindo, o evangelho que faz a diferença é o que você pratica, não o que você ouve. Esses vão subir, encontrar Jesus nos ares e ele vai levar a igreja para o céu. Quando chegar lá vão acontecer 2 eventos. O primeiro, as bodas do Cordeiro, porque a igreja é a noiva de Jesus. E ele vai estar lá e nós vamos entrar e cear com ele. É onde cumpre a promessa de que ele vai nos servir o vinho novo do reino em taças de ouro cravejada de pedras preciosas. Bodas do Cordeiro. O segundo evento que vai terminar esse período se chama Tribunal de Cristo. É um tribunal não para condenação, mas é um tribunal de condecoração. É um tribunal de salvos, é um tribunal de presentes, é um tribunal de prêmios, onde você vai ouvir chamar o teu nome, João, levante e mostre suas mãos. Mas a Bíblia diz que também alguns ali vão sofrer detrimento, que é uma vergonha quase que eterna, porque muitos serão assim, quase que envergonhados, porque não fizeram muita coisa. Porque passaram tanto tempo na igreja, tendo uma capacidade para fazer alguma coisa, mas não quiseram fazer. Outros vão ser salvos como alguém que acabou de escapar de uma fogueira, somente com a roupa do corpo. Nós vamos ter muita surpresa, muita gente pregando por aí, muita gente, porque Deus, Ele olha o coração, porque Deus, Ele olha a intenção. Esse Deus, é importante você perceber isso. Ele está de olho numa folha que cai de uma árvore. Esse Deus conhece os segredos do coração do homem, os teus pensamentos mais profundos. Ele sabe, tem conhecimento de um pardal quando cai. Então quando nós nos chegarmos lá, não adianta falar, eu vou. Ele vai dizer assim, eu sei porque você estava fazendo. Você estava fazendo por interesse. Você estava fazendo por dinheiro. Você estava fazendo para aparecer. E nós sabemos que nós fazemos por amor, por gratidão, porque entendemos que somos devedores a Deus por tudo que Ele já fez por nós. E ali serão entregados prêmios para as pessoas. Ou seja, o que você faz hoje determina a tua posição na eternidade. A Bíblia fala que nós somos como edifícios sendo construídos. Uns constroem de ouro, de prata, de pedras preciosas. Outros constroem de feno, de tábua, de nada. E o fogo vai purificar e vai passar provando aquela obra que se queimar, a pessoa entra lá. Ou seja, no reino de Deus existe hierarquia, ninguém é igual. Como será a hierarquia lá? Dependendo do que você faz hoje. Você que trabalha, você que sacrifica, você que entende, que às vezes até perde alguns prazeres da vida para servir a Deus, você está galgando as tuas posições na eternidade. É assim que vai ser. Agora, eu disse um período de 7 anos. Assim será. 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro. E os outros 3 anos e meio no tribunal de Cristo. O mesmo tempo, nós estamos no céu, o mesmo tempo estará sendo contado na terra. Na terra, o cenário é outro. Na terra, nesse momento que Jesus tira a igreja da terra, surge uma pessoa, um personagem chamado Anticristo. E aí vem um ser político, militar, religioso, dono de uma oratória irresistível. Que a gente vê hoje pastor pregar, a gente vê um líder pregar, a gente fica encantado. Esse, porque ele vai estar personificado pelo diabo. O diabo transformado num ser humano, a besta, e o falso profeta com ele. Então ele vai fazer coisas miraculosas na terra. Eu creio que ele vai arrumar a cura para a AIDS. Ele vai ter que fazer grandes coisas na terra, que ele tem que chamar a atenção de todos os países, dos oradores do mundo, das autoridades do mundo. Ele tem que ser recebido e aprovado por todas. E aí vai criar-se uma moeda só, uma religião só, uma língua só.
Então esse cara vai ser aqui, ó, os 3 anos e meio, chamado de tribulação. É um período chamado de falsa paz. Porque o anticristo está reinando. Tudo parece maravilhoso. Uau, que homem maravilhoso. Detalhe, o crente desviado está aqui. O crente que fica na igreja para pegar as meninas está aqui. O crente que vem no culto, na Santa Ceia, que fumou maconha, que bebe, que fuma, ele está aqui. Porque esse céu que eu estou falando só vai entrar quem abriu mão dessas coisas. Não vem você pensando que a gente usa uma roupa bonitinha, a gente peca. Não vem você pensando coisas que porque a gente não usa terno e gravata, agora nós mudamos. Nosso coração está muito melhor agora. Porque além de não pecar, agora nós tiramos algo que nos matava. O poder da religiosidade que só critica os outros. Então ali os crentes que não forem arrebatados, vai ser aquele cara que fica na igreja para pegar as meninas. Aquele cara que fica na igreja para cantar os outros. Aquele cara que vamos batizar. Não está na hora ainda. Vamos fazer alguma coisa? Não sei. Tem alguma coisa para... A Bíblia diz assim, o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então se tem alguém na igreja há muito tempo que não quer batizar, que não quer tomar alguma coisa, que não quer pôr a mão na espada e no escudo, cuidado. E não é um bom momento para continuar com uma vida desse jeito. Deus está falando com você. Porque vai ficar. Ninguém vai entrar no céu sorrateiramente. Ninguém vai entrar no céu e falar, ai, eu estou com o pastor Ronaldo desde o começo, é 20 anos, 16 de andar, que estou lá. Eu não te conheço. Teu nome não está aqui. Isso é individual. Você não precisa largar do teu marido e nem pode largar deles. Você pegou o filé, agora você vai lambuzar na gordura ou roer o osso até o fim. Mas você tem que manter a tua aliança com Cristo. Cuidado para não perder a tua aliança com Cristo por causa de um casamento que te conduz para a morte. Dá para você levar as duas coisas tranquilamente. Quando eu aceitei Jesus, uma voz de religiosidade falou, você não pode servir, porque você trabalha nesse trabalho, porque você usa isso aí, porque você tem arma, porque você usa isso. Eu compreendi completamente o contrário. Eu falei, você se engana, meu amigo. Deus usou Josué, capitão. Deus usou gente assim, e a maior fé que Jesus viu em alguém na Bíblia é de um centurião, é de um militar, que Jesus falou, nunca vi tanta fé em Israel como esse cara. Deus pode usar, é o contrário, eu não posso viver nesse trabalho sem Jesus. Então é assim, a religiosidade mata a gente. E o quadro é esse. Aqui embaixo vai estar cheio de gente assim. Ué, hoje é culto, cadê o Beto? A turma não vieram ensaiar? Sei lá, cara, vamos esperar aqui, 4h30 eles chegam, 5 horas não chegou ninguém. Mas daqui a pouco a turma vai chegar. Cadê a turma, hein? Tá lá, só não vem ninguém. Quem vai chegar? Não sei. O Juninho chegando. O Juninho. Ô Juninho, você tá aí? Olha lá o pastor Gilmar também. Cadê a igreja? Sei lá. Essa noite eu estava dormindo, eu escutei um barulho de trombeta, assim, deu um tremor, não sei, perdi o som. Será que é? Vai acontecer isso, gente. Porque a Bíblia está dizendo que vai ficar gente assim. E vai ser rabisco da colheita. Eles vão ser salvos. Sabe como? À base de derramamento de sangue. Porque hoje está fácil. Hoje que você pode abrir a mão desse pecado, se batizar, tomar ceia e garantir a tua salvação, você não quer. Você não quer hoje o sangue de Jesus a teu favor? Na grande tribulação, você vai ser salvo com o teu sangue. Aí eu duvido. Se hoje não consegue. Aí eu duvido o anticristo vir e falar, põe a marca da besta aí. Senão, eu vou passar a espada agora no teu filho. Vou passar a espada agora na tua mulher. Pode pôr aqui. Por quê? Porque está dizendo que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ou seja, tudo indica que seja um chip, que já está no mercado, que não vai ter mais documento em papel, o celular vai se tornar obsoleto. Todo dia a tecnologia bomba e avança em áreas que quase viram espiritual. E vão colocar tudo dentro de um chip e vão colocar na tua mão direita ou na testa, não, no nome de Jesus, vão colocar na mão dos outros. Porque está tudo ali. Você vai comprar sim, você vai no supermercado, vai comprar uma...
Então, já tem isso. Já tem isso, você não precisa nem pôr lá. Você, com o celular aqui já paga na máquina lá, vai estar na pele. O código é 666, a marca da besta. Eu duvido você pegar a tua família e morar no meio do mato. Eu duvido você armar uma tenda lá e falar, não, eu conheço a palavra, o pastor Ronaldo, a ADAC, as igrejas foram tudo embora, só tem crente ruim, os desviados, eu conheço, eu não vou pôr. Você vai ter que viver desse jeito. Porque você não vai aguentar a perseguição. É hoje o tempo. É agora que é a hora. Você acha que é difícil largar a bebida? Você acha que é difícil orar? Você acha que é difícil parar de ficar em boteco? De assistir pornografia? Para entrar no céu? Difícil vai ser na época do anticristo. Que quem não negar Jesus vai perder o pescoço, vai perder a cabeça. Isso é fato, gente. Põe a marca da besta. Não vou pôr. Morreu. Esses vão estar chegando lá na festa. Os rabiscos da cor. Vai ter gente chegando lá. Então, quebrar o galho de vocês. Quem é? O Juninho. Eu sou lá do louvor da ADAC. A cabeça, igual João Batista. Você pode pôr a cabeça no lugar aí, pode entrar aí. Quem é? Eu sou o pastor Gilmar. Eu consegui. Glória a Deus. Salvei vocês ainda. Glória a Deus. Vai acontecer, gente, está escrito. Alguns serão salvos assim, no rabisco da colheita. Vai chegar depois, nós já tomamos vinho do reino, já pode ir lá na mesa, lá chegar. Juninho, pega o violão lá, vai tocar com os anjos lá. É isso que nós acreditamos. Porque para entrar no céu tem que ser louco. Tem que confiar em coisas que vão além da carne. Só que isso aqui vai ser 3 anos e meio lá embaixo, aqui. Porque depois que esse líder mundial for benquisto por todas as nações do mundo, até por Israel, aí ele vai fazer algo terrível. Aí ele vai sentar no trono, no templo de Jerusalém. O templo já está prontinho. Eu fui a Israel e já tem o candelabro pronto. O terceiro e último templo, eles vão reconstruir o templo. Só que até aí ele ganhou a amizade e a confiança dos judeus. Só que ele vai cometer esse crime espiritual, porque o judeu não vai se vender. E até como um líder político, eles vão estar aceitando as direções, o mundo parece que vai bem, a Bíblia chama de falsa paz, 3 anos e meio. Na segunda parte dos 3 anos e meio entra algo chamado grande tribulação. Aí, meu irmão, aí é embaçado. Aí você viu esse furacão que passou ali no Caribe, no México, subiu, entrou nos Estados Unidos. Aí é 100 vezes pior. Aí morre 1/3 da terra, 1/3 dos peixes, 1/3 dos animais. Aí é problema. E esse anticristo, ele vai sentar no trono e vai exigir a adoração do judeu. Aí os judeus vão dizer assim, não, nós só servimos Jeová. Nós só servimos o Deus de Israel, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Aí ele fala assim, vocês não vão me adorar? Pois então agora eu vou matar todo mundo. E aí já começa o cumprimento de outras profecias. Aí Israel vai correr para o deserto. E os exércitos das nações inimigas de Israel, que todo dia tentam destruir aquela nação, só não destrói porque Deus guarda lá. Eles vão se levantar e vão cercar Israel. E eles vão para um lugar chamado Vale do Armagedão. Eu fui lá em Israel, um lugar preparado para a guerra. Um lugar que tem um campo que some de vista, vai até os pés das montanhas do Líbano, lá na frente. Um lugar assim, prontinho para a guerra. Um lugar que você olha e fala, isso aqui dá uma guerra e tanto. Em que o mar de sangue será tanto, que ele vai chegar à altura do focinho dos cavalos. Olha o que vem pela frente, igreja. E ali Israel vai estar correndo e tentando se defender, onde que se cumpre aquela profecia. Quem está no telhado não desce para pegar nada em casa. Ai das mulheres grávidas e aquelas que carregam crianças de colo. Foge para o deserto. Porque o Satanás está
querendo acabar com o judeu. Ele odeia o judeu. E aí eles vão para o meio do deserto. Algumas linhas teológicas dizem que alguns países poderosos, talvez os Estados Unidos, vão estar ajudando Israel para eles resistir tanto tempo assim. Mas nações da esquerda, do socialismo, do comunismo, vão estar todas unidas para destruir. E eles vão pressionando Israel, e eles cercam Israel. Perceba isso, hein? Vai estar dando 7 anos aqui, nós estamos na festa lá. Nós estamos lá. E quando der aqui, o período de 7 anos vai estar acontecendo esse cenário. Israel vai estar cercado por todas as nações, controladas e comandadas pelo anticristo. Quando eles estão ali para destruir Israel, é a maior de todas as profecias. O céu rasga, e aí todo olho verá, e Jesus Cristo virá dos ares, montado num cavalo branco, junto com todos os anjos e a igreja junto. Vem tudo, aí todo olho o verá. Quando ele vem, quando ele vai descendo, tem uma linha teológica que diz que eles vão apontar os mísseis para Jesus, que eles vão apontar as armas para Jesus, porque ele vem socorrer o filho primeiro dele, que é Israel, que é o judeu. Nós somos filhos ilegítimos, nós somos filhos adotivos, nós só estamos tendo oportunidade porque Israel errou, Israel pecou. Aí Deus deixou eles de lado para o cumprimento dessa profecia. Ele deu a chance para todas as nações do mundo, na igreja, entrar para a salvação. É aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos: com a pobreza dos judeus surgiu a riqueza das nações. Mas Jesus vai lá, mas Deus vai lá para salvar o povo dele. E quando ele está descendo, as armas são apontadas para ele. Outra profecia se cumpre, da boca dele sai uma espada. Não é uma espada, é a palavra de Deus. Com uma palavra só, Jesus destrói tudo aquilo. E aqui é o cumprimento de uma das profecias que eu mais amo. Todas as vezes eu choro quando eu falo, porque eu entro na cena. Quando Jesus ele salva os judeus ali no meio do deserto, prontinho para morrer. Aí ele vem com todos os anjos e a igreja, ele põe os pés no Monte das Oliveiras, que ele vai entrar para dentro de Jerusalém pela porta dourada, que está lacrada lá esperando, ninguém entra, é só ele que vai entrar. Quando ele põe os pés no Monte das Oliveiras, os judeus chegam até ele. Uau, meu Deus! E os judeus chegam até ele e foram salvos por ele, eles iam morrer. E aí eles vão dizer assim: Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos e nos teus pés? Senhor, que feridas são essas? É uma profecia de Zacarias. Aí Jesus vai dizer assim: essas são as feridas com que feriram os meus irmãos. Aí o judeu vai entender o que eles carregam no fundo do coração deles, que lá atrás, há 2000 anos, eles mataram o Filho de Deus. Ali Israel se rende, dobra os joelhos e aceita Jesus como o verdadeiro Messias. Aqui é o cumprimento de outra profecia. E aí Deus restaura todas as coisas, escute isso. Aí Deus, ele restaura Israel e dá-se o início de um outro período chamado milênio, ou reino milenial de Cristo. Aqui tem um detalhe muito importante. Aqui Satanás é preso, acorrentado e levado às profundezas das prisões eternas. E vai ficar preso por 1000 anos. Deus estabelece a paz no mundo. A igreja vai fazer um trabalho como o dos anjos hoje, subindo e descendo. E a paz reina no mundo. Aqui o leão vai pastar junto com o cabritinho. O leão vai comer capim. A criança vai brincar perto da cobra. Vai ser tirado todo o mal. A paz vai reinar, o reino milenial de Cristo. Parecia que tudo ia acabar. Mas a escatologia diz que ao final, ao findar, no tempo do fim, quando estiver dando 1000 anos, olha o que vai acontecer. Uma grande multidão se levantará contra Deus. Uma multidão chamada Gog e Magog. Perceba que o diabo está amarrado. Perceba que esse negócio de falar que foi o diabo não vai colar. Porque o diabo não está mais em cena.
E já faz 1000 anos que está acorrentado. E o homem, mesmo sem a influência do diabo, vai pegar o ódio de Deus, vai se levantar contra Deus e vai reunir uma multidão para querer destruir Deus, cara. Aqui é um entendimento para a nossa vida. Não adianta dar desculpa que é o diabo. Sim, algumas coisas são ele. Mas muitas coisas vêm do nosso duro coração. Por isso que você está aqui. Por isso que você tem que se acertar com Deus hoje. Porque o nosso coração nos engana. E nós somos ruins. Nós somos bons enquanto estamos ganhando alguma coisa. Para passarmos esse nível, nós precisamos do Espírito de Deus, que põe o fruto do amor, da paz, da misericórdia e do perdão dentro de nós. Por isso que você está aqui. Porque se você se deixar levar pelas tuas loucuras, pelos pensamentos e pelas atitudes humanas, você se levanta contra Deus. E vai acontecer isso, aquela grande multidão se levantará contra Deus. Aí Deus vem e destrói toda aquela turma lá. E aí, gente, vem algo chamado juízo final. Aí é o tempo do fim. Vem algo chamado juízo do trono branco. Onde Deus vai pegar todos os homens. Desde a primeira coisa que eu falei aqui, desde Adão. Todos os homens que viveram em todas as eras da civilização humana estarão diante do trono de Deus e do Cordeiro para ser julgado. Ali você vai ver Hitler, Osama Bin Laden, esses terroristas, os pedófilos, os feiticeiros, os ladrões e todos aqueles que cometem o mal contra a palavra de Deus. Estarão todos reunidos diante do trono. Todos serão julgados. A palavra de Deus diz que aqui Deus ele vai enrolar o céu, vai destruir a terra com fogo. E vai vir algo chamado Nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Mas tem um detalhe nesse julgamento. A igreja vai estar ao lado direito de Deus, fazendo parte desse julgamento. Como Paulo disse, não sabeis vós que vocês hão de julgar até os anjos caídos? Aí nós vamos ver esse povo da política que rouba, que tem corrupção, que a gente fica com vontade de fazer justiça e não pode. Vai ser ali. Não pensa que vai acabar do jeito que eles querem. Não deixa esse sentimento de nunca vai dar certo, porque não é Brasil não, é coração do homem, é qualquer lugar do mundo. Até no Japão, que nunca teve corrupção, agora já tem. Na Coreia, não tem povo. Tem pecado e tem salvação. A igreja vai estar participando do julgamento até dos anjos caídos. Ali serão postos demônios terríveis que operaram no decorrer da humanidade. E ali Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E aí Deus abre a porta do reino e diz para a igreja, e diz para as pessoas que são salvos: entra no meu reino, possui o meu reino, que está preparado para vós desde antes de todas as coisas. Vindes bendito de meu Pai. É isso que vai acontecer, cara. Difícil crer. Ou você acha que é isso aí o mundo? Por isso que eu estou falando uma vida de sucesso. Nós falamos o mês inteiro, você vai ser uma bênção. Teu casamento vai ser legal, você vai ter promoção profissional, mas eu vou te dizer uma coisa para você, para fechar esse negócio. Não adianta nada ganhar dinheiro, não adianta nada ser bem sucedido, se o teu nome não estiver no livro da vida, tudo você perdeu. Por isso que uma vida com sucesso é uma vida de salvação. Por isso que uma vida de sucesso é você ter certeza que se hoje tocar a 7ª trombeta, o teu nome será ouvido e você vai embora. Por isso, você que está sofrendo, eu digo para você em nome de Jesus, vale a pena suportar, porque só será salvo aqueles que perseverarem até o fim. Por isso vale a pena. Jesus falou, aquele que quiser gozar a própria vida dele, não vai ter jeito. Mas aqueles que perderem a vida por amor de mim, esses receberão tanto. Por favor, igreja, seja próspero, faça curso, tira
carta, compra o teu carro, em nome de Jesus, amplia a tua empresa, seja feliz, sobe o morro, cuida do teu físico, mas sobre todas as coisas, tenha certeza que você está com o nome no livro da vida, porque a morte não é o fim, porque a morte é a passagem para uma eternidade, ou no inferno ou no céu. Você quer que eu leia de novo? Porque eu expliquei Filipenses do 3, do 18 ao 21. E eu vou repetir, você vai entender melhor. Paulo está ensinando isso para os crentes em Filipenses, em Filipos. E ele está dizendo assim, eu já disse isso muitas vezes, e agora eu repito, chorando. E agora eu sei porque ele está dizendo chorando. Porque ele está vendo um monte de gente indo para o inferno. Porque ele está vendo um monte de gente perdendo tempo. Porque ele está vendo um monte de gente passeando, olhando para essa vida passageira rápida, esquecendo da coisa mais importante. Você não é qualquer coisa, tu és um filho de Deus e tem um plano específico, um propósito para a tua vida. Eu digo isso mais uma vez, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de cruz, por causa da vida. Você é inimigo de Deus? Não, mas o texto está dizendo, se você vive do jeito que você quer, você é inimigo. Se você leva a tua vidinha do jeito que você quer, ninguém tem nada com isso, eu não dou satisfação para ninguém. Você está se tornando inimigo da cruz. Olha aí, se torna inimigo da cruz. Eles vão para a destruição no inferno. Está na tua Bíblia. Eles vão para a destruição no inferno. Porque o Deus deles são os desejos do corpo deles. Quantas vezes eu já falei aqui? Não vai para a igreja não. Importante é você ser feliz. Importante é você desfrutar. Você se sentir bem. Não está se sentindo bem? O pastor está provocando. Vai para uma igreja. Tem igreja aí que você se sente bem. E você ouve o que você quer. Você dá até o esboço. Pastor, prega a bênção hoje, pastor. Joga uma chave. Porque eles querem só o desejo do corpo deles. E dessa forma, quando ele só quer que tudo vai bem para ele, ele se torna inimigo da cruz. Pensa. Se vale a pena abrir mão de uma vida prazerosa para viver uma vida de sacrifício. Os supervisores, os líderes vivem uma vida de sacrifício. Essa chuvarada, eles estão lá. E a gente sabe que gente vai de bicicleta, vai de moto. Outros vão de Uber. Fim do mês. Não abre mão, não. O poder da tua vida está nisso. O segredo de uma vida de sucesso está nisso. Não abre mão não, porque eu estou cansado de ver isso aqui já. Estou cansado, vai entregar, você não vai fazer nada. Do último banco ele sai para outra igreja, daqui a pouco está em outra igreja, daqui a pouco. Porque ele está buscando prazer do corpo. Porque fazer o que Deus mandou dá trabalho, mas traz garantia e salvação para você. Aí ele diz assim, mas nós somos cidadãos do céu, cara. Olha isso aqui. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. É o que eu expliquei aqui. Ele está dizendo, nós estamos esperando a volta de Cristo, cara. Está esperando o quê? Tem uma questão política hoje aqui, tudo bem. Mas se ganha ou se perde, importante é que eu sei que eu vou para a glória. Não importa. Nós estamos esperando Ele voltar. Ele transformará o nosso corpo fraco, tudo que eu te falei, imortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Vamos parar? Me perdoe pelo tempo. Vou encerrar aqui e vou deixar o resto para pregar, que eu falei, vou fazer uma introdução rápida da escatologia, mas foi tudo. Não pense que a vida acaba com a morte.
A morte, ela é o começo de uma outra vida. A Bíblia diz, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Para uns, lágrimas, choro e dor para sempre. Para outros, alegria, sem lágrimas, sem dor, com Deus para sempre. Você não vai pela tua bondade, pelo nome da família importante, ou pelo tempo que você tem na igreja. Você vai quando o teu nome está no livro da vida e você passa pela ceia do Senhor. Quando você tem certeza de que você está fazendo o que Deus mandou fazer. Para e começa a pensar na tua vida. Porque a qualquer momento pode cantar a senha, né? Vão vir uma salvação e uma morte coletiva no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que esse corpo nosso tem que morrer. Os que estiverem vivos, morre e ressuscita na hora. É coisa que vai além do nosso pensamento. A Bíblia diz assim, o que o ouvido nunca ouviu, o que o olho nunca viu, e que nunca entrou no pensamento do homem, é as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que hão de herdar a salvação. É fé, querido. Por isso que a Bíblia está cheia de coisa. Por isso que a Bíblia está cheia de assunto para levantar a tua fé. Por isso que a Bíblia está dizendo que ele chegou diante de um homem e ele não quis ir lá quando esse homem está doente. Ele esperou 4 dias para morrer, para cessar todas as possibilidades. E ele simplesmente chega e fala, tira a pedra, Lázaro, sai para fora, para mostrar que ele tem um poder sobre todas as coisas. Não morra, não fica sem o céu, não deixa a tua salvação ser tirada de você por causa de um namorico, por causa de um coração endurecido que não pode perdoar, por causa de um perrengue, por causa de alguma coisa que aconteceu. Se você tem problema com família, libera o perdão. Se você é uma pessoa difícil de lidar, é a hora de se acertar. Não dá para negociar. É hora da igreja estar bombando. É hora dos crentes estarem voando. É hora de pedir passagem e dizer, é a minha hora. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Ele prometeu que batizaria com fogo. Eu quero. Não é hora de ficar para trás. Não é hora de sair da igreja para ficar em pecado em outro lugar. Isso nunca deu certo, jamais dará. É hora de enfrentar, de limpar, de corrigir, porque Deus está muito a fim de perdoar pessoas. Sem as coisas dele nós não conseguimos. Se ele está dizendo, não vai acabar com a morte, então eu te peço hoje, confia em Deus. Não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Não existe nenhum caso perdido, nem aqui, nem em lugar nenhum. Não sei como está a tua vida, mas hoje é noite de se acertar. Sem ir para o banheiro, por favor, porque está muito espiritual. Sem ir para a cafeteria. Fica de pé que eu vou concluir essa palavra em nome de Jesus. Por favor, segura. O mundo fala para você, deixa para lá isso. O mundo fala assim, para que igreja? Não está bom do jeito que está.